Eu não sei se você aí é fanático por política, se interessa por política, por assuntos que envolvam política, mas eu muitos anos já, eu comecei a me interessar de certa forma por política, porque eu acho importante você saber, né? Não precisa se tornar fanático, essas coisas todas, mas é importante saber, é importante estar por dentro de algumas coisas que acontecem. Mas uma coisa que eu vi que é pontual em política, e seja ela feita por políticos ou até por pessoas comuns, é que os interesses e as visões particulares de cada um, elas fazem com que a pessoa escolha um partido ou um candidato para poder apoiar. Todo mundo sabe que o nosso presidente aí, ele é um fã declarado do Trump, né, o presidente dos Estados Unidos. E não sei se todo mundo teve acesso a isso ou todo mundo teve interesse de ver um vídeo que o Trump ele comenta, né, sobre a situação do Brasil por causa da pandemia, e ele declarou que a situação brasileira era muito grave e que se tivesse seguido o exemplo do Brasil, ele teria tido muitas mais mortes e tal, essas coisas todas. O Brasil está passando por uma situação bem difícil. E por que eu estou falando de interesses particulares e conveniências, essas coisas todas? Porque agora os apoiadores do presidente brasileiro, eles criaram uma hashtag, uma hashtag, né, no Twitter, acho que ontem, Trump comunista. E agora estão metendo o pau no Trump, quer dizer, agora ele não presta, porque ele não apoia o presidente brasileiro. Então, por que eu estou dizendo isso de conveniência, de visões particulares? Porque se o Trump agora é comunista, como eles estão falando, ele já era comunista. Então, quer dizer, por ele ser um dos caras que apoiavam o presidente brasileiro, mesmo ele sendo comunista, né, que já era comunista então na visão deles, mas como ele estava apoiando o presidente brasileiro, ele era bom, ele servia, ele prestava, porque ele era um dos que apoiavam o presidente brasileiro. E agora que ele não, pelo menos nessa coisa da pandemia e tudo, ele está achando que o Brasil está fazendo errado, claramente está fazendo errado, mas agora o Trump não presta mais. Então, assim, vira uma coisa assim, de certa forma ridículo, porque isso claramente mostra que não são pessoas ignorantes, que não sabem, não têm visão das coisas. É o que eu estou falando da tal da conveniência. Então, se é conveniente para você, mesmo vendo que aquilo está errado, você vai apoiar. A pessoa apoia, assim como o Bolsonaro. Então, por que, que é bom apoiar o Bolsonaro para quem votou ou quem é fanático por ele? Porque é conveniente para cada um. E por que eu digo conveniente? Porque como o país é um país, em sua maioria, racista, preconceituosa, e isso de várias formas, não só por cor, seja por religião, por qualquer outra coisa que seja. Então, hoje, as pessoas que votaram no Bolsonaro, pelo menos a maioria, elas estão conseguindo colocar isso para fora. Estão conseguindo mostrar a verdadeira face de racista, de preconceituoso, de que não aceita opinião contrária. Então é conveniente para eles apoiar o Bolsonaro hoje, porque eles estão mostrando a verdadeira face. Se tem uma coisa, e sempre tem uma coisa boa, sempre tem os dois lados da moeda, se tem uma coisa boa e que o Bolsonaro está
está mostrando nisso tudo, desde quando ele estava fazendo campanha, é que ele não enganou ninguém de como ele era, quais as visões dele de mundo, quais as visões dele sobre mulher, sobre homossexuais e sobre várias coisas em nossa sociedade. Ele não enganou ninguém, ele deixou claro quem ele era, qual a visão dele, o que ele poderia fazer no país, e ele não enganou ninguém. Ele não enganou ninguém. Então tem muita gente também falando que está decepcionada com o Bolsonaro. A pessoa que está decepcionada com o governo Bolsonaro é porque não ganhou o que achou que ia ganhar. Ela estava esperando ganhar alguma vantagem com o governo e, como não está ganhando, está decepcionada, entre aspas, né? Porque não ganhou o que esperava ganhar. Porque ele não enganou ninguém, ele mostrou sempre a verdadeira face dele, né? Na campanha dele ele mostrou poucas coisas, mas mostrou que realmente qual a visão dele e ninguém foi enganado. Ninguém foi enganado. Então era conveniente para as pessoas votarem nele, porque por N motivos, mas por N motivo de querer ganhar alguma coisa, né? Pessoas mais ligadas ao governo, pessoas com mais dinheiro, essas coisas, todas essas ligações que tem lá, que todo mundo sabe que tem. E para as pessoas normais, que são as pessoas do povo e tal, que, né? Por que era conveniente? Para mostrar a verdadeira cara, para botar para fora aquela raiva, aquele preconceito que ela já tinha, mas não tinha nenhum presidente que pudesse carimbar isso, para que ela mostrasse a verdadeira cara. Então, assim, é por conveniência. Hoje o Trump, ele é comunista, ele não presta. Mas ele sempre foi comunista, né? Na verdade, eu não sei se ele... Eu, particularmente, não sei se ele é comunista. Mas se eles estão chamando ele de comunista agora, é porque já tinham essa visão dele, já achavam que ele era comunista. Só que como ele estava apoiando o Bolsonaro, ele prestava. Agora ele não presta. Porque ele falou mal de uma coisa que o mundo inteiro está vendo que o Bolsonaro está fazendo errado, sobre a pandemia. Então, assim, fica-se ridículo, porque você pode ter o seu político, o seu partido de preferência, mas você não pode ficar cego, alienado às coisas certas e erradas que ele faz. Então, assim, eu particularmente não gosto do Bolsonaro, vou deixar isso claro, eu não gosto dele, jamais votaria dele pra nada, até porque pouco conhecia dele, sei que a carreira de político dele é uma carreira medíocre, ele é um político medíocre, ele só foi pra lá, a única coisa que ele fez foi enriquecer e colocar os filhos dele lá, porque a carreira dele é medíocre, é só ver. É só procurar e ver o que ele fez como político em 30 anos lá, né, como parlamentar. Mas eu particularmente, eu não gosto, não votei nele, não votaria nele pra nada, nem pra síndico de prédio eu votaria, né? Mas quem votou, eu não tô nem aí. Mas só que eu não torço que ele faça um governo ruim. Eu não sou idiota dessa forma, porque eu estou no país e meus amigos, minha família e as outras pessoas, principalmente os mais necessitados, eles estão no país e são os que mais sofrem com um governo ruim, né? São as pessoas carentes, que estão passando dificuldade, que ganham salário mínimo, ganham até menos que isso, que sofrem com governos ruins. Então eu não torço de forma alguma para que ele faça um governo ruim. Eu torço para que ele faça um ótimo governo, porque vai ser bom para todos nós. Óbvio que vai ser melhor para quem é milionário, para quem é rico e tal, mas vai ser bom para todos nós que estamos aqui embaixo. Então o fato de eu não gostar dele e das visões dele, não ter votado nele, não quer dizer que eu torça contra ele, porque se eu estiver torcendo contra ele, eu estou sendo um idiota, um imbecil, e aí eu também estou torcendo contra o país inteiro, porque o país inteiro vai sofrer com as besteiras ou as merdas que ele fizer. Então eu não torço para que ele faça um governo ruim, eu torço para que ele faça um governo excelente. Só que pelo quase 2 anos que ele está aí, poucas coisas ele fez, e as visões dele são muito radicais e muito contra a democracia.
O fato dele falar que vai armar a população já é um fato que mostra a visão que ele tem de ser um presidente. E foi um dos motivos que ele se elegeu, foi porque as pessoas, muitas das pessoas que ele falou que ia dar arma para todo mundo achou, vou dar arma, vou dar tiro, não sei o que. E isso aí, eu estou falando por experiência própria, porque eu tive muitos amigos meus que votaram nele e que na eleição falavam isso. E eu posso falar por experiência com as pessoas que eu convivo, não sei outras pessoas, mas as pessoas que eu convivi que falaram que iam votar nele, principalmente homens, óbvio, falaram que iam votar nele exatamente porque ele ia armar a população. E todo mundo sabe que armar a população não é solução para nada. O que vai acontecer é aumentar mortes, aumentar assaltos e várias outras coisas ruins que vêm com a pessoa armada. Então, assim, se você tem a sua visão de política e você tem o seu político, o seu partido que você gosta, beleza, que você tenha. Eu sou um cara que eu não tenho partido, acho que partido é uma coisa desnecessária, porque os partidos, eles simplesmente são siglas, eles não são ideias. Quando os partidos se tornarem ideias e elas forem colocadas em prática, o país vai andar e vai chegar a um outro nível e vai conseguir ter as coisas que realmente era para ter tido há muito tempo. Mas enquanto os partidos forem só siglas, não forem ideias, vai continuar do jeito que está, porque o cara entrar lá simplesmente para fazer por ele, não pelo povo, é a primeira coisa. Vide aí que o próprio Bolsonaro está praticamente um suborno que ele está dando pro tal do Centrão aí, que para ganhar apoio, assim como o Temer fez quando estava lá e como outros presidentes também fizeram. É uma prática corriqueira em todos os governos, né? Quando é para dar para o povo, não pode, é muito dinheiro, vai se aumentar muito o gasto. Mas quando é para subornar, entre aspas, o centrão, a esquerda, a direita, ou que seja, para ganhar apoio, eles arrumam dinheiro com muita facilidade. Então é assim. E no Twitter também, eu vi uma reportagem falando que quem não for a favor do governo, né, vai ficar marcado como sendo terrorista. Olha só, que coisa absurda. Quer dizer, você tem que ser a favor do governo, você só presta se você for a favor do governo, se você, mesmo ele fazendo um monte de besteira, mas se você for contra, você vai ser taxado como terrorista. Então, prazer, terrorista, porque eu não estou, o mínimo que seja, a favor dessa visão de governo e desse governo. Volto a reiterar, não estou torcendo contra o governo, só não gosto do presidente, não gosto do tipo de governo que ele está fazendo, assim como não gostei de outros governos também que vieram anteriormente. Então, se é para ser chamado de terrorista por não estar a favor desse governo, então prazer, terrorista, e vou continuar sempre tendo essa visão enquanto não começar a fazer coisa boa. Quando começar a fazer coisa boa, vamos elogiar. Quando faz coisas ruins, eu vou falar mal. Eu e outras pessoas também. Porque eu votei nele, eu tenho que aceitar que ele faça coisas erradas e vou passar pano para ele? Por quê? Só simplesmente porque eu votei nele, porque eu sou partidário do governo dele, sou filiado ao partido alguma coisa, eu tenho que aceitar que as merdas serem feitas e fingir de cego. Isso aí é uma hipocrisia danada, e é uma hipocrisia que existe há muitos anos que as pessoas fazem. Como eu falei, por conveniências, porque tem ajuda aqui, tem ajuda ali e tal. Isso a gente vê muito nos municípios, né? E tal, prefeito da amizade. Mas em governo federal também tem a mesma coisa, porque a pessoa escolhe o seu presidente, no caso, vota nele e acha que tem que ficar cego
entre aspas, para as coisas erradas que ele faz. Então essa visão eu não tenho, graças a Deus eu não tenho. Se ele fizer uma coisa boa, eu vou elogiar. Se ele fizer uma coisa ruim, eu vou elogiar. Seja eu tendo votado nele ou não. Que as pessoas têm uma mania que tem simpatia pela pessoa, vota. Beleza, cada um tem a sua visão. Só que, independentemente de ter simpatia, de gostar, de achar que ele é um cara correto, quando ele faz as coisas erradas, a gente tem que criticar. Porque são coisas que atingem a gente. E quando ele faz coisas boas, a gente tem que elogiar, porque também são coisas que atingem todo mundo. Essa é a visão. Só que é uma coisa simples, chega a ser até idiota eu estar falando isso, mas é uma coisa tão simples que se torna ridícula, porque é uma coisa que as pessoas não precisam falar, é simplesmente ver. Só que as pessoas, por conveniência e por outras coisas mais, não veem, se fingem de cego. Mas é igual o pessoal fala, o ditado diz: o pior cego é que não quer ver. Então, se uma coisa está diante de você, na sua frente, você tem que falar, se for bom, se for ruim. Não interessa partido, não interessa candidato, não interessa nada. Se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é não sei, se é da casa do cacete. Então, essas separações também, elas fazem muito mal para o país, porque a esquerda acha que a direita não presta e que só ela presta, a direita também a mesma coisa, o centro acha, a parte de cima, a parte de baixo, sei lá, o que eles dividem. E essa divisão é que acaba causando prejuízos a maioria das pessoas, né? Porque quem está do outro lado e quem está levando a vantagem não vai reclamar de porcaria nenhuma, porque o outro, para ele, não importa. Eu sou de um partido, você é de outro, você acha que eu sou seu inimigo e eu não sou. Né? Não, as coisas no país elas não são feitas por um bem maior. E o que é o bem maior? É a população, é todo mundo. Mas não, você está num partido tal, a pessoa acha que você não presta e você acha que aquela pessoa não presta. É uma visão pequena, mesquinha e que não leva o país a lugar nenhum, mas é o que é feito. A gente culpa muito os partidos, os políticos por fazerem isso e aquilo, mas a gente também tem que fazer uma meia-culpa, porque a gente também cria essas divisões. Né? Eu votei nesse candidato, mas aí outra pessoa chega para falar para você que votou no outro, a pessoa, se bobear, acaba até brigando com a outra, acabando a amizade por causa de um cara que não está nem aí para ela. E isso é o que a gente faz, e fora outras coisas que a gente também faz, ou que a maioria das pessoas faz. Né? Eu particularmente não tenho essa visão. Fez certo, eu vou falar que fez certo, vou elogiar. Fez errado, eu vou falar que fez errado, seja o candidato que eu votei ou não. Mas é assim que é o país, infelizmente. Enquanto não se mudarem as ideias, como eu falei, partidos são siglas. Quando forem ideias e forem colocadas em práticas, ideias que promovem igualdade e essas coisas todas que a gente procura sempre, promove a democracia, o país vai andar bem, vai tudo evoluir, com algumas ressalvas, é óbvio que nada é perfeito, mas vai andar como deve andar. Mas cada um tem uma visão. Essa é a minha visão. Respeito a visão de cada um e o fanatismo de cada um, que eu acho que fanatismo não é bom em nada. Mas essa é a minha opinião. Quem quiser pensar diferente, que pense, mas é a minha visão e é o que eu tenho a dizer e é o meu posicionamento, que eu acho importante também as pessoas se posicionarem, seja do contra, seja a favor, se posicionarem, não se esconderem atrás de muitas coisas ou fingir, né, ficar ali no canto ali que não está atingindo e tal, e se importar mais em falar e se posicionar. Porque eu particularmente acho importante se posicionar, mesmo não sendo político, artista ou o que seja. Porque nós temos que ter na cabeça que nós somos importantes. Nós somos do povo, nós somos importantes. Nós pagamos nossos impostos, nós votamos, temos os nossos direitos e temos os nossos deveres. É importante a população se posicionar, seja do jeito que ela escolher. Eu acho importante. Mas fica aqui o meu abraço a todos vocês e que Deus abençoe todos vocês
e que pensem um pouquinho nisso. Eu não sou artista, eu não sou influenciador digital, estou longe disso, sou apenas um humilde trabalhador, mas que procuro me posicionar e mostrar a minha visão, tanto aqui com esse vídeo, quanto com as pessoas que me cercam. A gente está sempre conversando sobre isso, e eu acho importante isso, para o crescimento particular e para o crescimento em sociedade. Um grande abraço e que Deus abençoe todos vocês.